hipnoterapia e claustrofobia de elevador. Eu atendi uma pessoa que manifestava sintomas, de claustrofobia quando tinha que entrar dentro de um elevador. E esses sintomas, eles se manifestavam em outros momentos também. Mas quando nós realizamos o processo hipnoterapêutico para que ela conseguisse acessar algum registro traumático que envolvia essa questão com o elevador, ela se deparou com um momento onde ela e a irmã brincavam em um prédio e de repente ela entrou para dentro do elevador e o elevador fechou as portas e ela ficou presa ali dentro do elevador. O elevador não saiu do lugar, mas ela se encostou na parede e, com medo, ficou ali parada. Depois de um certo tempo, um senhor acionou o elevador e a porta abriu e ela sai correndo com a irmã dela. As duas seguiram para casa e no caminho de casa, que era um caminho deserto, elas se depararam com um homem que pegou a irmã pelo braço, saiu arrastando ela e iria praticar uma violência contra a irmã. E ela começa a gritar, sai correndo pedindo ajuda e um outro homem que vê toda a situação mais distante, pede ela para poder correr e pedir ajuda, porque ele iria atrás. Então, graças à intervenção desse homem e dela, não aconteceu o pior. O homem que pegou a irmã dela chegou a colocar a mão no pescoço dela e deixou marcas, como ela descreveu na época. Só que foi uma sucessão de eventos ali, naquele momento, traumáticos, que se ancoraram aquele momento dela dentro do elevador. Depois que acontece essa situação e ela relata para os pais, o pai coloca ela em uma bicicleta e diz que ela vai ter que reconhecer a pessoa que havia tentado praticar tal violência e que se ela não reconhecesse, que ela iria apanhar. E justamente depois desse momento que ela não conseguiu, obviamente, reconhecer a pessoa, porque ela era uma criança, era uma pessoa que ela nunca tinha visto na vida, mas não houve esse reconhecimento e logo depois ela apanhou como se ela tivesse alguma culpa daquela situação. Esses registros ficaram ali armazenados na mente subconsciente com toda a carga emocional presente em cada um deles ali. E quando a gente observa dentro do processo hipnoterapêutico, a gente vê que o momento onde ela entrou dentro do elevador com a sensação de pânico, de medo que ela sentiu lá, somatizadas a os eventos ali posteriores que sucederam em mais medo, em mais insegurança, fez com que ela, quando entrava num elevador, sentisse aquela descarga emocional como ela sentia. Ela, já adulta, ela entrava no elevador e se encostava na parede do elevador. Da mesma maneira como ela fez no dia quando ela ficou presa dentro do elevador. Então, todas as vezes que ela entrava, ela se encostava na parede do elevador e começava a sentir todos aqueles desconfortos, aquela sensação de sufocamento. Quando nós realizamos esse processo hipnoterapêutico, eu levei ela dentro do elevador e realizei todo o processo lá dentro para que ela conseguisse já fazer o acesso e a ressignificação do que fosse ali acessado por ela,
pedir a ajuda de uma pessoa, obviamente, né, com a autorização dela, para que amparasse a gente ali dentro, né, do elevador e também, né, somente, né, a gente ali pudesse fazer esse acionamento na hora. E fizemos o processo, foi rápido o acesso. Depois que ela acessa, a gente faz ali o processo de ressignificação, voltamos para dentro do consultório e seguimos, né, limpando, ressignificando os outros eventos que estavam somatizados àquele ali do elevador, e também para que ela conseguisse compreender tudo que estava ali sendo acessado por ela naquele momento e conseguíssemos, né, ressignificar da melhor forma quanto possível. Tem outros eventos, né, que foram acessados por ela, né, nesse dia aí, e né, nesses registros traumáticos que se assemelham a outras, né, coisas que ela tinha como queixas, problemas, mas que neste momento é suficiente somente para a gente se concentrar na claustrofobia, de entender o porquê que no caso dela especificamente, né, a claustrofobia ela foi gerada a partir de um momento de estresse, né, traumático muito grande, somatizados a vários eventos, né, posteriores traumáticos que ela vivenciou criança e que gerou isso. Depois que nós realizamos esse processo, ela obviamente conseguiu e consegue entender, né, os sintomas que ela tinha quando ela entrava dentro do elevador e conseguir, né, trabalhar melhor isso na sua mente, aí sim, consciente. Logo depois, né, ela foi relatando aí as sensações, né, e o que ela estava conseguindo realizar, que antes ela não conseguia, justamente entrando dentro de um elevador, a sensação de pernas geladas, ansiedade, né, e o processo dela, terapêutico e hipnoterapêutico, é um processo lindo, extraordinário, apesar de nos depararmos com vários registros, né, traumáticos que ninguém merece passar, né, mas a coragem dela, a dedicação, a entrega, sem sombra de dúvidas, coopera, né, para a ressignificação de tudo e a libertou para que ela seguisse a vida dela da forma livre, espontânea, da maneira como ela desejava, sem os registros traumáticos que estavam ali na sua mente subconsciente e fazendo ela refém de toda aquela dor e sofrimento que ainda estavam armazenados.